Olá, o nosso grupo vai apresentar agora o projeto elétrico. Essa aqui é a nossa planta do projeto que a gente fez. Ela é composta por uma cozinha com uma sala integrada, um lavabo, uma lavanderia e uma área externa. Aí no segundo pavimento a gente tem uma suíte, master com banheiro, né? O quarto de hóspedes que também é uma suíte. Pode mostrar a tabela agora. Aqui a gente tem a tabela com levantamento de pontos de luz e tomada da casa. Para desenvolver ela, a gente pegou as áreas de cada um dos ambientes da casa e foi calculando para encontrar a potência mínima de cada uma delas. Com isso, depois disso, a gente pegou o perímetro para conseguir definir as PTUGs, que teriam o mínimo e o adotado. Em alguns dos ambientes da casa, a gente optou por utilizar mais do que o mínimo, por causa do layout ou em alguns casos específicos, para adicionar ar-condicionado ou algum outro tipo de recurso que fosse necessário naquele ambiente. Aí na nossa planta também temos as PTUEs, que são como é que fala? Eu esqueci a palavra, mas enfim, Específico. que no nosso caso nós temos o chuveiro, ar-condicionado e a torneira elétrica. Nesses casos específicos, a gente optou por utilizar uma linha isolada para caso aconteça algum tipo de incidente não queimar. Então ela está conectada, essas PTUEs estão conectadas diretamente na caixa. Uma potência mais elevada, né? Isso. Tá. Aí agora a gente vai para a tabela de circuitos. A tabela de circuitos, a gente pegou os ambientes que já foram mostrados na tabela anterior. Nós quantificamos a iluminação e as tomadas que já são apresentadas na tabela anterior. Nós fizemos uma tabela com as potências das iluminações. Nós vimos que as tensões foram usadas, a tensão usada foi de 220, que é aqui do estado, e usada pela Celesc. O total de potência usada foi a soma de cada iluminação de cada circuito, da iluminação social, de serviço, as PTUGs, PTUEs. A corrente foi feita contas com o total de watts com a tensão, daí deu o resultado da corrente em ampere. O número de circuitos agrupados foram feitos através do contatos através da planta, quanto tinha em cada circuito, qual era o agrupamento em cada circuito. A seção dos condutores de fase foi feito conforme o número de circuitos agrupados. Para proteção, a gente aplicou o DTM mais o DR. O número de polos foi 1 mais 2. A corrente nominal a gente utilizou conforme o número de circuitos agrupados e a seção dos condutores. O DR é aplicado somente em lugares que possuem áreas molhadas, então iluminação não foi aplicado, pois não precisa. O ar-condicionado também não precisa, a suíte master também não, e o ar-condicionado da sala também não foi aplicado. Para o diâmetro do eletroduto, a gente considerou 3/4 de polegadas, pois a gente considerou que o pior caso do projeto era com 7 fios, e foi aplicado 3/4 por causa disso. Tá. Finalizou? Daí eu vou... Não sei se aparece a minha foto, porque eu tô compartilhando a tela, mas eu vou mostrar daí para vocês agora. Tá aparecendo? Uhum. Tá. O vídeo e... Então, eu vou começar a apresentar para vocês a planta do térreo, como a gente distribuiu daí os circuitos. Bom, vou começar mostrando primeiro o disjuntor, então a gente deixou ele perto ali da escada, a gente estava com ele inicialmente perto da porta, mas a gente acabou mudando ele para lá para conseguir fazer uma economia nos cabos, então eu deixei ele mais próximo e centralizado na casa.
Bom, na cozinha a gente estabeleceu, então, um interruptor paralelo, então ele liga num espaço, né? E aí a gente elencou algumas tomadas, e aqui a gente tem a PTUE, que é para torneira elétrica, então a gente deixou ela direto lá ligada no disjuntor. E aí aqui a gente colocou algumas tomadas, né? No caso tem 2 tomadas médias e uma tomada baixa, aqui em cima, não sei se está dando para ver certinho. E depois a gente fez os circuitos colocando fase neutra e terra de cada um deles. Aqui na área externa a gente ligou a iluminação junto lá na área da cozinha e a gente fez pelo lado de dentro para acender a luz da parte externa, no caso. Bom, indo lá para a sala é um outro circuito, né? Então, no caso, ela é 1, e esse aqui que era embaixo, né, da iluminação é 2. Aqui no circuito 1, a gente fez ele ligado também direto lá no disjuntor, então aqui ficou mais perto, gastou menos cabos. E aí, essa linha, ela liga também, no caso aqui, o nosso lavabo. Então, aqui no lavabo a gente tem somente uma tomada média e o interruptor, que faz essa ligação. Aqui na sala nós temos também o paralelo, que daí é para ligar num ponto e desligar lá perto do sofá. E aí a gente tem uma tomada que a gente colocou média para ficar junto com o paralelo. E aí aqui a gente tem uma tomada alta para o ar-condicionado, que também está ligado diretamente no disjuntor. E aqui uma tomada baixa para carregar celulares, alguma coisa do tipo. Aqui temos outra tomada média, ela está ligada aqui junto com o interruptor, daí está passando a fiação dela aqui. E colocamos mais uma tomada baixa perto da escada. Essa ligação, ela liga, como eu disse aqui, então só o lavabo. Lá para a área da lavanderia está vindo a cozinha. Então, está vindo a iluminação lá da cozinha, que é do circuito 2. E aqui a gente tem 3 pontos de tomada média e o interruptor. Aqui a gente também puxou, no caso, a iluminação para a área externa. E a gente deixou o interruptor da área externa na sala, para que a pessoa consiga desligar ou ligar dentro de casa, né? Não precisa sair. E aqui a gente deixou uma tomada baixa. Então, acredito que seja isso. E depois aqui a fiação vai para o segundo pavimento, daí no caso. Eu acho que dá para mostrar também aqui, que a gente deixou o quadro medidor lá na frente, então a gente passou ele pela parede que a gente tem aqui fora, e a campainha, o botão da campainha tá passando pelo piso, aqui do lado de fora, e ela passa pelo piso, no caso, a campainha. Acho que é isso. Daí, se o Matheus quiser ir passar para o próximo. Do segundo pavimento a gente colocou ali a projeção da caixa de distribuição, que dá na circulação, e a gente tem ali uma tomada média e o interruptor dessa iluminação. O nosso layout é composto por uma suíte hóspede e uma suíte master, então a gente tem na área da suíte hóspede 5 tomadas, sendo uma do ar-condicionado e tendo 3 baixas e uma média, e o interruptor paralelo ali, fazer a ligação para que consiga desligar a luz direto da cama. Ali vai para o banheiro do hóspede, que tem a parte o PTUE do chuveiro elétrico e mais uma tomada média. Aí a gente, passando para a Suite Master, ele já dá direto no banheiro, que tem o PTUE do chuveiro, tem a iluminação e mais 3 tomadas, 2 médias e uma baixa. Aí indo para Suite Master, a gente tem 2 tomadas baixas, 3 tomadas baixas e 2 médias, sendo uma o PTUE, que seria o ar-condicionado. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Daí isso tudo desce lá pro térreo, né? Ele desce pro térreo, Daí tá ali a projeção dele, e do térreo vai pro medidor. Uhum. Aí eu acho que é isso. Encerramos? Alguém Eu quer falar mais alguma coisa? Não, só que a gente colocou ali especificando que os condutores eletrodutos sem indicação na planta são de 2,5, porque é a grande maioria. Então a gente colocou só os pontos mais diferentes e para não precisar ficar repetindo toda hora. No O caso de dos 2,5 e o 3/4 aí. os únicos pontos diferentes que a gente tem são os do chuveiro que precisaram, né? Então aqui tem que é 6, o diâmetro do neutro, né? Aqui também 6 no chuveiro e, se não me engano,
do ar-condicionado também é 2,5. Acho que da torneira elétrica também, que a gente colocou. E os de ligação da iluminação ali, que daí é 1,5. Isso, aí teve alguns aqui na iluminação que Isso. ficaram 1,5. Daí a gente Isso. colocou certinho aqui embaixo. Eu acho que é isso. E aqui embaixo tem a legenda tudo certinho, de cada ponto, de cada detalhe. Eu acho que é isso. Uhum.